Bom, para iniciar os nossos estudos de literatura, primeiro a gente precisa entender o que é a literatura. Então, ela é uma manifestação artística da linguagem escrita, que pode ser em formas e gêneros, com diversas produções literárias. Pode ser expressa por meio da poesia, da prosa, da ficção, do romance, do cordel e dentre tantos outros gêneros que nós temos aí na língua portuguesa e em outras linguagens também, né? Ela é um estilo de época que pode ser associado a uma escola literária ou um movimento literário, que é como ela é dividida. Descreve as características estéticas de cada escola ou movimento, ou seja, as características que determinavam a escrita daquele período, que eram geralmente movimentados pelo contexto histórico, político, social, econômico do período. Essa produção ela pode ser dividida em prosa ou em verso. Em prosa, que é o texto escrito em parágrafos, com discurso direto ou livre, em linha reta. E em verso, que são aquelas formas utilizadas na poesia, né? São as linhas que formam o poema, presença de rimas, ritmos e medidas. Nos aspectos da poesia, nós temos a estrofe, que aí depende da numeração, né? Então, 2 estrofes, dístico, 3 estrofes, terceto, por aí vai. A metrificação, que é a contagem das métricas. Então, nós temos a redondilha menor, são 5 sílabas, a redondilha maior, são 7 sílabas, os versos livres, que cada um pode possuir um tamanho diferente. Nós temos as rimas, pobres quando nós temos palavras iguais, né? Então, eu vou rimar um verbo com um verbo. E as rimas ricas, que é quando eu tenho palavras diferentes, que é quando eu consigo rimar um adjetivo com um verbo, por exemplo. A disposição das rimas, né, que pode ser A, B, B, quer dizer que a primeira linha vai rimar com a segunda e a terceira vai rimar com a quarta, ou outras disposições também. Na narrativa, nós temos alguns elementos importantes, né? O narrador, que é quem conta a história, os personagens, que são quem participa da história, o enredo, que é o desenrolar dos acontecimentos, o espaço, que é o ambiente em que se passa a história, e o tempo, que é quando acontecem os fatos. Ele pode ser cronológico e psicológico. Então, cronológico é quando a gente observa a passagem do tempo de acordo com o relógio. Por exemplo, pela manhã aconteceu isso, à tarde aconteceu isso, à noite já aconteceu isso. Então, você vê a periodização cronológica. Enquanto que o tempo psicológico ele é diferente. Então, um dia, mais tarde. Então, isso você não percebe tanto a passagem de tempo quanto no cronológico. De acordo com a periodização literária, nós temos aí primeiro Portugal, né, porque o do Brasil foi acontecer bem mais tarde, só após a colonização. Então, em Portugal nós tivemos a era medieval, que ocorreu com o trovadorismo e o humanismo, aí de 1189 a 1418. A era clássica, com o classicismo, o barroco e o arcadismo, que ocorreu de 1527 a 1756. E a era romântica moderna, que tivemos aí o romantismo, realismo, naturalismo, o simbolismo e o modernismo. No Brasil, o nosso período é dividido em colonial e nacional. Então, o colonial, porque foi quando a gente estava quebrando aquele vínculo com Portugal, que era a colônia. Então, primeiro veio o quentismo, que foi logo após a descoberta do Brasil, o barroco e o arcadismo. E a era nacional, em que a gente acompanha as produções próprias. Então, foi quando o Brasil se instituiu mesmo e promoveu a parte da cultura literária. E aí a gente vem com o romantismo, realismo, naturalismo e parnasianismo, o simbolismo, pré-modernismo e o modernismo. E hoje a gente já coloca, né, o pós-modernismo, que seriam as produções modernas, né, as nossas produções atuais, que já é
de acordo com o período histórico que a gente vive nesse momento. Então, a primeira escola literária que nós vamos estudar vai ser o trovadorismo. Pelo próprio nome, a gente entende o trovadorismo como as produções dos trovadores, né, que em Portugal eram chamados de cantores. Ou seja, a produção daquela época era através de cantigas. Então, o que acontecia no mundo naquele momento? Nosso contexto histórico. O trovadorismo ele surgiu na Provença, no sul da França, no século XI e durou do século XI ao século XV. Esse período ocorreu lá na Idade Média, né, que foi justamente no período de origem e formação de Portugal. Era na época em que ocorria o sistema feudalismo, que priorizava essa servidão, né, então dividida entre clero, que era o top, a igreja, quem comandava, nobreza, aqueles ricos, e o povo, que era ralé, né? Os pobres. Então tem que ter essa divisão, não tem jeito. O que priorizava no momento era o teocentrismo, a igreja católica. Apenas 2% da população era alfabetizada. Isso quer dizer que as produções escritas, elas não tinham muita veiculação, né? Então, tinham que ser cantadas, que era para as pessoas poderem ter acesso a essa parte literária. Foi justamente na época das cruzadas, né, dos cavalheiros, e a Europa, ela estava sendo, aliás, sofrendo, né, invasões germânicas. Nesse período ocorreu também a peste negra. Então, aí, a primeira movimentação literária na Idade Média de língua portuguesa, ou seja, do galego português, foi o trovadorismo com essas cantigas, para animar o povo. O que a gente observava como característica nela? Então, nós tínhamos aí a arte gótica, né, a relação de soberania e vassalagem, um manda, o outro obedece. A tradição oral, porque as cantigas eram cantadas e não escritas, como a gente vê na produção hoje. Era cantada e acompanhada por instrumentos musicais, justamente pelos trovadores, que eram quem compunham e quem apresentava essas histórias. E tinha a função específica de entreter a corte, ou seja, os nobres. Explora o amor entre os servos e os nobres, ou seja, nada possível, né? E era subjetiva, justamente porque explora esse sentimento. Na estrutura, elas eram divididas em cantigas, a música, mais a letra, né? Ou seja, tinha a sonoridade, mais a letra escrita. Então, quem apresentava isso? Os menestréis, que escreviam as cantigas, majoritariamente homens, né? Mulheres que escrevessem teriam que utilizar um pseudônimo masculino. Os trovadores, que recitavam as cantigas, também homens. E poetas compositores. E os jograis, que são artistas populares ou intérpretes, né? Então, eles davam uma visão mais aprimorada na música. Seria basicamente fazer uma coreografia, né? Ou seja, você pega a música de outra pessoa, faz aquela encenação melhor, que é para ser mais atrativo a nobreza. Então, essas cantigas elas eram divididas em 4. As cantigas de amor, como o próprio nome já diz. As cantigas de amigo, que também é de amor, só que é escrito por uma mulher, né? Um eu lírico feminino. É como se pudesse dar a voz à mulher naquele período. A cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Ou seja, tudo era na base da cantiga. Até para você ofender alguém era na base da cantiga. Interessante isso, né? Então, nas cantigas de amor, o eu lírico, ele é sempre masculino. Ou seja, toda vez que a gente pega uma cantiga que está lá uma referência a uma mulher na história, então a gente sabe que aquele eu lírico é masculino. Ela é escrita em primeira pessoa, o amor é idealizado, então tem o sofrimento amoroso.
porque a mulher é colocada num pedestal lá em cima, né? Reverenciada e idealizada e principalmente inatingível. Ou seja, era uma relação que não poderia se concretizar. O amor cortês, né, porque era lá na corte, o homem geralmente era o vassalo e a mulher a suzerana, ou seja, o homem pobre e a mulher rica. Mais uma razão para isso não dar certo naquela época. Ambiente palaciano, que era o ambiente do palácio onde ocorriam as festas. Não temos paralelismo, que é quando você inverte os versos, né? Ou seja, você coloca um verso em cima e embaixo você inverte alguma palavra do mesmo verso. Então, isso é chamado de paralelismo. Tinha uma linguagem elaborada, né? Então, palavras mais difíceis. E é raríssimo ocorrer o refrão, que é uma coisa comum em música, né? A gente sempre repetir uma parte. Então, nessas cantigas de amor pode ocorrer, mas eram raros. Eles repetirem uma parte da música como se fosse o refrão. Nas cantigas de amigo, diferente da de amor, né? Apesar de ter a mesma temática, o eu lírico é feminino, ou seja, é a voz de uma mulher. Então, a gente vai ouvir a referência e a palavra amigo ou amado, indicando que o ser masculino é o objeto de adoração da pessoa que está falando a poesia. Portanto, a gente supõe que é um eu lírico feminino. Esse tipo de texto já é, de poesia, de cantiga, já é um amor real, né? Então, ele é um amor realizável. Ela canta a música para alguém que já é um namorado, né? Lá em Portugal, amigo é namorado. Então, já era alguém com quem ela tinha um relacionamento. Ele tem sensualidade e erotismo, já que esse amor existe, então já consegue ampliar mais nessa parte sentimental. É escrita também em primeira pessoa. O ambiente a gente já não vai mais para o palácio, né? Então não é na corte, já é um ambiente popular, geralmente mostra a natureza ou o ambiente campestre, justamente para mostrar essa parte do sentimento dela. Uma linguagem bem mais simples do que o outro, pode ocorrer o paralelismo e o refrão, e na verdade ocorre com bastante frequência. E sempre tem um diálogo ou uma lamentação. Na maioria dos casos, o amado está longe, na guerra ou nas cruzadas, e é uma cantiga que expressa uma saudade daquela pessoa. Essas duas são chamadas de cantigas líricas, né? Então, expressa o sentimento, a poesia. Depois nós temos as cantigas satíricas, que vão criticar. Então, nós temos a cantiga de escárnio, que é uma crítica indireta. Por exemplo, você quer falar mal da pessoa, mas você não quer citar o nome. Aí é desse jeito. Geralmente era destinada ao governo, a alguma classe econômica ou algum desafeto seu, né? Então, tem a presença da ironia, que é quando você diz algo, mas não deixa claro para quem foi. Tem uma linguagem trabalhada, né? Então, ela é bem elaborada, uma linguagem bem feita. Tem um humor sofisticado e inteligente e ridicularizam a nobreza. Então, assim, a linguagem dela é uma linguagem sofisticada, né? Não é agressiva. Apesar de você estar falando mal da outra pessoa, você ainda mantém ali um nível de educação. Nas cantigas de maldizer já não tem muito isso. Então é uma crítica direta mesmo. Então se eu quero mandar um recado para Ana, eu mando um recado para Ana. Só que aí eles utilizam nomes de referência, por exemplo, um sobrenome para fazer uma referência à pessoa, mas de uma forma que seja bastante direta, que é para a pessoa entender que o recado foi para ela, né? Então eles citam o nome. Uma linguagem ofensiva, então já não é mais aquela linguagem trabalhada, ele é agressivo mesmo, né? Pode ocorrer palavrões e geralmente é direcionado ao clero e à nobreza.
Nós temos também, nesse período, a parte de prosa, né? Porque não deixa de ter, apesar do público leitor ser bem menor, ainda existia. Então, essa parte da prosa, nós temos as novelas de cavalaria, que contavam os feitos da época, né? Então, os heroísmos, a descrição das grandes batalhas, o misticismo, porque eles acreditavam, né? Nessa parte de lendas, de mitos, a exaltação da nobreza, porque era quem participava disso tudo. E eles tinham uma versão épica, porque sempre contava feitos heróicos. E tinha sempre uma moral cristã, já que era a igreja quem comandava tudo. Então, além dessa parte, a gente tem os documentos historiográficos e eclesiásticos, né? Então, os historiográficos, que era para contar a história, e os eclesiásticos, que eram os da igreja. Cronições, hagiografias, que era tudo voltado para essa parte de contar a história dos locais, e os livros de linhagem, que para eles eram muito importantes. Não basta só você ser quem é, você tem que dizer de onde veio, e tem que ser de um lugar bom, né? Então, apesar de ser uns textos bem interessantes da gente ler, né? Porque é cantigas, são pequenos, são fáceis da gente identificar, essa parte da cultura deles também é muito interessante da gente observar. Até porque tem um pouquinho de mudança com a nossa época hoje, mas também não é tanta, né? A gente sempre observa essa distinção entre o rico e o pobre e as dificuldades também de relacionamento que provém disso.